Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nini e essa é a quarta atualização da Maratona Literária de Leitura e eu vou contar, na verdade, para vocês sobre o terceiro livro que eu terminei de ler ainda na primeira semana, o Gênesis, do Bernard Beckett. Bom, gente, o Gênesis é um livro bem curtinho, então a única coisa que eu vou contar sobre o tema do enredo dele é que, como o próprio nome sugere, ele conta a história de uma nova sociedade. Eu tinha muita expectativa sobre esse livro, as poucas pessoas que eu vi comentando sobre ele sempre falaram muito bem, e apesar de o início dele não ter sido tão empolgante, mas eu vou explicar já porque eu adorei essa história, principalmente porque no final tu fica um pouco chocado. Tu para e pensa, nossa, eu achei que o livro estava indo por esse caminho, e quando chega no final o autor para e diz, não, tu estava errado o tempo inteiro, tu imaginou tudo isso errado. E na verdade esse livro ele é uma grande analogia que eu não vou contar sobre o que é, porque vai perder a graça, mas é uma leitura que desde já eu recomendo demais. Nessa história a gente acompanha a Anax, a personagem principal. Na história ela está prestes a começar a apresentação dela na academia. A academia nessa nova sociedade é o órgão, diríamos assim, que é o órgão regulador de tudo, então tudo que acontece nessa sociedade passa pela academia. E a Anax tem como objeto de estudo o Adam. O Adam é uma pessoa essencial, né, na história de transformação dessa nova sociedade. Só que a pesquisa da Anax, ela vai na verdade contar a sociedade que antecedeu a dela, como essa sociedade se formou, por que ela se formou, qual é a relevância do Adam nisso tudo, levando em conta a sociedade que eles viviam até então e por que o Adam é a chave dessa grande mudança. O começo da história, como eu disse pra vocês, não me empolgou tanto porque eu comecei lendo esse livro na rua, né, no ônibus, e ele é um livro que você precisa prestar atenção nos detalhes pra ir reunindo os pontos. Tem muitas coisas que ficam suspensa, diríamos assim, e que você só vai reunir as peças no final. Outra coisa legal desse livro é que a protagonista, né, a Anax, ela começa essa apresentação com uma ideia, mas ao longo dessa recapitulação dessa sociedade que antecedeu a dela e a própria história do Adam, ela vai percebendo novos significados, ela vai percebendo coisas em relação às situações que ela pesquisou e que ela remontou, que ela nunca tinha se dado conta. É muito difícil falar desse livro, gente, porque eu vou ter que falar dele também de uma forma bem subjetiva, senão eu vou entregar a história. Mas Gênesis começa a ficar bacana mesmo quando ela chega na parte da apresentação, então que ela conhece o Adam. Vamos dizer que as duas primeiras partes da apresentação dela são apresentações mais gerais. Pensa assim, se tu estivesse fazendo a tua monografia, seria a tua introdução e tua apresentação do caso que tu vai estudar, e a segunda e a terceira parte então são o momento que ela chega no Adam, que ela vai contar por que ela escolheu o Adam e que a gente começa a entender também por que ela ficou tão impressionada com a história desse personagem. Bom, gente, o fim desse livro ele é uma coisa assim. Você tá chegando no fim e você começa a bolar algumas teorias. Tu pensa, pode ser isso, pode ser aquilo. Eu acho que ela escolheu o Adam por causa de tal aspecto da personalidade dele, ou por causa de tal aspecto da personalidade dela em contraste com o que o Adam foi. E quando a gente chega no momento final do livro, o autor vem e diz assim, tu não entendeu nada do que eu quis te contar com esse livro. Toma aqui na tua cara pra você entender qual é a grande mensagem. E aí vem a cena final e tu fica assim, cara, não sei quem eu sou. Será que isso pode acontecer comigo? Será que já não está acontecendo de uma forma não literal a do livro, né, gente? Porque, como eu disse pra vocês, eu acho que vocês têm que ler esse livro, ou quem tiver interesse em ler esse livro, ou quem já leu esse livro, conta aqui embaixo pra mim se também viu dessa forma. Entende esse livro como, assim, uma grande simbologia de uma situação, de uma mensagem que ele quer passar. Então, quando chega no final, eu não digo que eu fiquei chocada porque eu penso que vai acontecer o mesmo que aconteceu com a Anax. Mas eu quero dizer, o que esse momento final do livro representa, ele é um pouco assustador. Porque ele é aquele tipo de final que a personagem, ela até aquele momento ela entendeu as coisas e ela viveu a vida dela de uma forma. E quando chega naquele momento ela percebe que nada disso que ela vivia até então fazia sentido. Ela
percebia que alguma coisa não se encaixava no contexto geral da vida dela e de algumas coisas que aconteceram ali no meio do caminho que a gente pode dizer que foram relativamente fáceis, sabe? E aí quando ela começa a reunir as peças e quando ela se dá conta de algumas coisas dentro da apresentação que ela faz, é que ela percebe que realmente alguma coisa está muito errada ali e não tá fazendo sentido. Só que aí veio o final e o final deixa a gente com a cara no chão. Bom, gente, eu não sei como é que vocês estão achando esses vídeos da maratona. Eu tô achando super legal gravar assim, sem anotação, de uma forma meio espontânea, porque às vezes a gente sempre acaba se estendendo um pouco mais falando sobre um assunto. Eu sei que no caso desse livro, tudo que eu falei foi um pouco subjetivo, né? Eu não entreguei muito, mas é porque o livro é curto e se eu contar alguma coisinha assim do enredo, pode perder a graça pra quem tem interesse de ler. Bom, gente, é isso pro vídeo de hoje. Eu espero que, apesar de toda a maneira subjetiva que eu falei desse livro, tenha despertado nem que seja, nem que um pouquinho. Eu tô precisando voltar a estudar língua portuguesa, porque eu ando meio ruim, né? Falando umas coisas assim estranhas. Mas enfim, espero que tenha despertado um pouquinho da curiosidade de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu gostou, não esquece de dar aquele joinha pra ajudar na divulgação. Se tu tá chegando por aqui, te inscreve no canal e me segue lá nas redes sociais, salva o link do blog aí, tá tudo aqui embaixo no box de informações. É isso e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!